Lucas. Vamos lá, Lucas, capítulo 17 e o versículo... vai ser o versículo 11. Só que eu vou falar um pouco com você sobre a maior parte desse capítulo aqui, porque eu acho que é muito importante para a nossa caminhada entender o que o Senhor quer nos dizer aqui no capítulo de Lucas. Tá bom? Nós temos falado um pouco sobre a obediência da vida cristã. Eu sei que a maioria de nós, a maioria das pessoas, gosta de ouvir. Como é que eles gostam de ouvir? Você vai ser abençoado, você vai ser rico, você vai ter muitas coisas. Mas essa parte da obediência a Deus é algo, irmãos, que ela é a base da fé cristã. Obedecer ela dá vida para mim e para você. Um exemplo básico disso é quando você vai atravessar a rua. Se você não obedecer o sinal verde ou vermelho, você tem sério risco de ser atropelado por alguém ali aonde você está passando. Tá bom? Então é muito importante a obediência. Então nós vamos lá. Lucas, capítulo 17, e vamos começar com o versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Eu li aqui na versão King James, e eu quero ler para você agora em outra versão. Quero ler para você na nova versão transformadora. Dirigiram-se a Jerusalém, os discípulos de Jesus. Chegando à fronteira entre a Galiléia e Samaria, ao entrar num povoado, dali 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Olha só, em nova versão transformadora. Agora eu vou ler para você na Nova Almeida atualizada. A Nova Almeida atualizada, ela diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que eles, indo, foram purificados. O que eu acho interessante nesse texto, meus irmãos, é que ele fala uma coisa muito interessante aqui. Tem vários aspectos interessantes das palavras de Jesus, do que Jesus fala para os discípulos e para as pessoas. Mas nesse texto, quando ele começa a discorrer sobre esse texto, sobre o que está acontecendo aqui nesse capítulo 17 de Lucas, os discípulos, tem aquela: Jesus disse aos discípulos que eles não escandalizem ninguém, e depois ele começa a falar sobre o perdão, sobre o dever de perdoar. Ou seja, quando você perdoa, o fato de perdoar é simplesmente o fato de obedecer à voz de Deus, porque Ele tem nos perdoado de muitas coisas. Então nós devemos obedecer à ordem de Deus
que diz para nós perdoar aqueles a quem nós temos ofendido, né? Nos tem ofendido. Então nós precisamos obedecer para perdoar as pessoas. E a história desses leprosos ela é interessante por vários aspectos aqui, e eu vou falar um pouco sobre esses aspectos para você. Muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, tem muita gente que faz assim, até eu faço assim, nós não falamos para Deus nossas dificuldades. Nós temos medo de ir até Deus e de colocar para Deus, para Jesus, o nosso coração, a nossa angústia e a nossa frustração. Nós não queremos exercer a nossa escolha quando nós estamos na presença de Jesus e de repente a gente fica com medo e não vai. E esse é o quadro de muitas pessoas, Sofrem, estão passando por muitas dificuldades, mas não levantam a voz para ir até Jesus. Talvez estão brigando, discutindo, tentando resolver situações da maneira que eles acham que deveriam fazer, mas não estão indo a Jesus. Eu gostaria de falar para você uma coisa interessante. Esses 10 leprosos, eles foram curados porque eles exerceram a escolha deles e caminharam até Jesus. Eles foram até Jesus. E não só foram até Jesus, mas eles gritaram, eles clamaram, eles reconheciam a necessidade que eles têm de Jesus. Eles conseguiam ver que eles precisavam que alguém os curasse. E eu acho interessante, muitas vezes na nossa caminhada de vida, nós não somos curados porque não vamos até Deus. Sabe, aqueles 10 leprosos que foram até Jesus, talvez os 9, né, porque só um volta para agradecer, só estava indo até Jesus pela cura, só pelo que eles queriam, só pela necessidade física, mas eles foram curados. Eles foram curados. Então, quando as pessoas estão orando, estão pedindo, estão clamando a Deus, estão indo na presença de Deus, Deus irá comunicar com você. Então, você não precisa se preocupar, você deve ir até Jesus, independentemente de como você está, de como está o seu coração. Você deve ir até Jesus. Sabe, irmãos, a lepra naquele tempo era uma doença bem complicada. As pessoas, conforme a lei de Moisés, eles deveriam ficar afastados de uma pessoa que estava com lepra. E quando uma pessoa com lepra se aproximava de uma cidade, ela deveria gritar: leproso! Leproso! Para que os outros que estivessem perto saíssem daquele ambiente. Porque a lepra era uma doença que não tinha cura. Uma pessoa que estava leprosa, ela não tinha como ser curada. Não tinha cura para essa doença. Então, esses leprosos, eles eram pessoas que eles eram discriminados pela sociedade. Eles não eram aceitados facilmente pelas pessoas que estavam ao redor deles. E não só isso. Eu li um comentário onde falava que um leproso, ele deveria manter, ou uma pessoa sã deveria manter 50 metros de distância de um leproso. 50 metros. Eram pessoas que estavam discriminados socialmente, eles não eram aceitos pelo o grupo, pela sociedade deles. Eles tinham que viver escondido, mendigando, esperando que alguém trouxesse alguma coisa para eles. Mas eu acho interessante, meus irmãos, eles ouviram falar que Jesus podia curar o problema deles.
eles ouviram em algum lugar, porque a fama de Jesus, conforme os evangelhos falam, ela percorria por todos os lugares, por todos os ambientes. Então, as pessoas sabiam quem era Jesus e sabiam o que ele fazia. Talvez você ouviu de Jesus e de repente você, puxa, será que é interessante? E agora você precisa colocar a fé em Jesus. Você precisa crer de fato que Jesus é aquele que pode salvar a sua alma. Aqueles leprosos, eles ouviram de Jesus, eles caminharam até Jesus e eles clamaram a Jesus. Eles disseram: Mestre, Rabi, Rabone, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Eles exerceram a escolha que eles tinham, meus irmãos. Eles exerceram a escolha que eles tinham para serem curados. Será que você está passando por dificuldades na vida? Será que você está andando com muitas situações difíceis e você ainda não teve coragem de ir até Jesus, mesmo ouvindo ao seu redor de pessoas que Ele pode resolver o seu problema? Será que você tem ouvido ou você tem de repente até visto pessoas sendo curadas, mas você ainda não está exercendo a sua escolha de ir até Jesus? Será que você prefere continuar com a lepra? Será que você prefere continuar com a rejeição social? Será que você prefere continuar sofrendo do que ir a Jesus? Lancem sobre mim os vossos fardos, todas as vossas cargas, porque o meu fardo, o meu jugo é leve e é suave. Será que você está sofrendo algo que você não precisaria sofrer porque você tem medo de ir até Jesus? Você tem medo de colocar o teu coração na presença de Jesus para que Ele fale para você como que você pode ser curado? Será que você tem nadado e corrido e gastado as suas forças, as suas energias com situações que não estão lhe permitindo ser curado? Com situações que estão deixando você mais carregado ainda? E você sabe que Jesus pode curar você, você sabe que Ele pode restaurar a sua vida, mas mesmo assim você não vai até Ele. Oh, meu irmão, que tristeza é estar sofrendo num mundo tão desesperador, num mundo terrível, num mundo que não tem dó, que não tem misericórdia. É muito difícil sofrer, mas existe uma voz, existe uma pessoa, existe alguém doce que pode fazer todas as coisas, que pode acalmar a sua alma, que pode trazer a paz para o seu coração que você nunca teve. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele pode resolver os seus problemas. Eu acho interessante, irmãos, que aqueles homens, aqueles 10, talvez, não sei se conversaram entre eles, eu não sei se falaram, vamos lá, vamos pelo menos tentar, que talvez ele tenha misericórdia de nós. Mas quando eles chegaram, talvez aquele broto, aquele fio, aquela corda de esperança, eles pensaram, será que ele verá a gente? Então eles decidiram gritar. Talvez até os discípulos que estavam com Jesus ficaram com medo e correram e falaram: Jesus não vai lá, Jesus não chegue perto desse homem, Jesus não fale nada para eles, porque eles têm uma doença incurável. Ah, meu irmão, mas não existe impossíveis para Deus. Não existe impossíveis para Deus. E Jesus, ele olha para aqueles homens e ele fala o seguinte, que eu acho que é extraordinário. Ele diz o seguinte: levantaram a voz dizendo: Jesus,
Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. As duas fases, as duas etapas, os dois pontos que eu quero mostrar para você nesse pequeno sermão é o seguinte: nós temos uma coisa bem interessante aqui. Nós temos uma pessoa que vai até Jesus, sabendo que Jesus pode curar. Nós temos uma pessoa que vai até Jesus com esperança de que retorne limpo. Nós temos uma pessoa que vai até Jesus, talvez já com uma bagagem de rejeição, já com uma bagagem negativa, já com uma bagagem de não ser aceito pela sociedade. Mas eles ouviram. A Bíblia fala uma coisa muito interessante, irmãos. A fé, ela vem pelo ouvir. Pelo ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de trazer uma coisa para você. Você tem ouvido a palavra de Deus? Porque se você não ouvir a palavra de Deus, é muito complicado você ter fé. Porque você vai ter fé em boatos de repente, em situações que não são verdadeiras. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Como que você pode ouvir a palavra de Deus? Você pode ouvir a palavra de Deus através das mensagens dos pastores, você pode ouvir a palavra de Deus através de ler as suas escrituras, mas principalmente através de ler as suas escrituras. Principalmente através de ler as suas escrituras. Eles ouviram sobre Jesus e eles decidiram ir até Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, aí eles receberam, vamos dizer assim, a revelação. Eles receberam a ordem. Eles receberam um mandato de cura. Jesus disse para eles o seguinte, assim, ó: vão e mostrem ao sacerdote. Eu acho interessante, gente. Sabe por quê? Porque o fato de Jesus falar isso, embora a palavra do Senhor tenha poder, eles ainda não foram curados. Mas quando eles começaram a ir, quando eles começaram a caminhar em direção à cura, eles foram curados. E aí aquele ele volta, né, e ele agradece, mas o que eu gostaria de falar para você é o seguinte: eles ouviram de Jesus, ok? Eles andaram até Jesus. E quando eles chegaram na presença de Jesus, Jesus falou assim para eles: olha, vá e apresente ao sacerdote. E quando eles obedeceram a palavra de Jesus, eles foram curados. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus, ela fala muitas coisas. Não matar, não roubar, não mentir, não tirar proveito, não fornicar, não adulterar. Não seja hipócrita, como nós falamos no domingo, não seja avarento. Ela fala muitas coisas. E aí ela fala: eu vou guardar você quando você estiver debaixo das minhas asas, eu vou proteger você se você confiar na minha palavra, eu vou guiar você se você for a minha ovelha. Mas para que eu possa desfrutar de tudo que o Senhor fala, eu tenho que obedecer a sua palavra. Não é obedecer rituais de igreja, não é obedecer rituais, de repente, tradicionais da nossa família. É obedecer a palavra que Deus fala. Vá e apresente-se ao sacerdote. E indo, o que acontece com eles? Eles foram curados. Meu irmão, não tem muito segredo na caminhada cristã. Tem muitas coisas que você já sabe, que você já pratica durante o dia.
mas tem coisas que nós precisamos obedecer à palavra de Deus para que não venha situações difíceis e terríveis sobre a nossa vida. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus, porque no dia que a enxurrada vier, nós vamos estar sobre a rocha. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus para que nós possamos enxergar a Deus. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus para que nós possamos desfrutar da graça de Deus. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus para que possamos ser amigos, ter um coração segundo o coração de Deus. Isso não tem segredo. Não tem nenhum segredo para obedecer à palavra de Deus. É simplesmente obedecer. Quando Jesus está falando sobre o perdão, um pouquinho antes desse texto, ele está falando, é simplesmente obedecer. É simplesmente fazer o que lhe foi colocado. Josué, ele era um homem muito inteligente. Ele seguia piamente o que Moisés, o seu mentor, dizia para ele. E ele escreve uma coisa interessante no capítulo dele. Ele medita na palavra de Deus dia e de noite. Ele não se afasta do livro da lei de Deus. Meu irmão, eu gostaria de perguntar para você, quanto tempo você tem investido, né? A gente gosta de falar que é gastado. Quanto tempo você tem investido para que você possa se alimentar da palavra de Deus? Para que você possa ser curado pela palavra de Deus? Porque a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura, refrigera a alma. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor e andam com Ele, Deus endireitará as suas veredas. Tenta imaginar aqueles leprosos sem esperança. Talvez a sua vida esteja nesse momento sem esperança. Talvez você pense assim, não tem mais jeito para mim. Não adianta, olha como eu estou. Eu gostaria de falar para você o contrário. Tem jeito para você. Tem jeito para você. Se você está ouvindo a voz de Jesus, vá até Jesus e obedeça o que ele está falando. Aquele homem que estava pendurado com Jesus na cruz, talvez ele tinha 1 hora só de vida, 2, 3, eu não sei, tinha pouco tempo de vida, mas ele ouviu, né, sobre Jesus e ele disse, mestre, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus falou, sim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quanto tempo você tem gasto para ouvir a voz de Jesus? Meu irmão e minha irmã, eu sei que o tempo é muito valioso nesses dias, mas eu gostaria de falar para você, se você pegar um capítulo da Bíblia para você ler por dia, um capítulo, você vai gastar de 5 a 3 minutos em um capítulo da Bíblia. 1 hora tem 60 minutos, 2 horas, 120 minutos. E se você começar a fazer essa matemática, você vai ver que você tem muitos minutos durante o dia. Se você gastar 2 minutos, 3 minutos para ler da palavra de Deus, não será desperdiçado. Se você ler o que Jesus quer que você faça, provavelmente a sua vida se alinhará. Se você obedecer o que Jesus fala na palavra dele, você poderá desfrutar da cura que ele tem para você. Por que eu coloquei? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque lá em Romanos ele fala uma coisa muito interessante. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu, entre grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez o seu problema não seja lepra, talvez o seu problema não seja uma situação financeira ou de saúde, talvez o seu problema
seja algo na sua vida que você não está conseguindo resolver. Mas clame, invoque a Deus e peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Peça e Deus vai falar para você. Ele vai dizer: William, você deve se arrepender disso. William, vá até o sacerdote. E quando você começar a caminhada, a jornada que Jesus falou para você, você vai ser curado. E você vai poder desfrutar de uma cura que você nunca experimentou na sua vida, que só Jesus pode dar. Todo aquele que invocar, esse invocar é clamar, é pedir, é saber que há resposta no nome de Jesus, será salvo. Todo aquele que invocar, que clamar, será salvo. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor esteja com cada pessoa, ó Pai, que está ouvindo essa transmissão, que de repente está com dificuldade para voltar para o caminho, que de repente, Senhor, está com medo de chegar na Tua presença, mas que essa pessoa possa tomar a decisão hoje de andar até o Senhor, de clamar por misericórdia e de obedecer a sua voz para desfrutar da sua paz, para desfrutar do seu refrigério. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre está pronto para nos curar, ó Deus. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém